Glória a Deus. Quem pode ficar de pé? Quem não pode, pode ficar sentado, amém, irmãos? Capítulo 17 de 1 Reis. Enquanto você acha, eu vou louvar um pedacinho do hino, amém? Para dar um tempo para você achar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O texto diz, no versículo 1: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado do oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Eu vou repetir o 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Amém, irmãos? Mais uma oraçãozinha. Vamos fazer mais uma oração. Peço aos irmãos que podem interceder por mim para Deus abrir a minha mente, me dar inspiração, me dar direção, amém? Porque a gente lê, mas a inspiração é de Deus. Deus é que te conhece, Deus é que me conhece, Deus sabe a tua necessidade, eu não sei, mas Deus sabe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu glorifico o Teu santo nome mais uma vez nesta noite. Abençoa mais uma vez, Araba, subcantai, a subcai, a vida do nosso pastor Antônio, Pai querido. Jesus querido, Jesus amado, a Tua presença, eu te peço, Pai querido, Pai amado, o Senhor que conhece, ó Deus, a cada um dos Teus filhos que por essas portas entrou, eu te peço, Jesus querido, Jesus amado, que eles possam sair daqui nesta noite abençoados, que eles possam sair daqui nesta noite, Jesus querido, Jesus amado, com a Sua bênção, com o Seu milagre nas Tuas mãos, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Deus, já pelas maravilhas que o Senhor fizeste no decorrer desta campanha, meu Deus, e andalava subcai, e neste culto de agradecimento, meu Deus, mais pessoas venham ser abençoadas, mais pessoas venham sair daqui revestidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pode sentar, irmão. Se você quiser glorificar, fique à vontade, amém? Aleluia. A palavra que Deus me deu, irmão, louvado seja o Senhor, que Ele colocou no meu coração, se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vai falar de uma história que eu creio que a grande maioria dos irmãos que estão aqui já conhece. Mas que eu creio também que através dessa palavra ministrada aqui hoje, que vai ser ministrada, Deus vai fazer algo na tua vida. Deus vai fazer algo na minha vida. Porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para falar conosco dessa forma, da maneira que vai ser ministrada aqui nessa noite. Eu li e meditei nessa palavra, irmãos, buscando a Deus algo para trazer nesse dia.
Deus não me levou a nenhuma outra mensagem a não ser essa. Louvado seja o nome dele. E o que Deus aqui, o que está escrito aqui nessa palavra, o qual todos nós já conhecemos, é que Elias surge no momento em que Acabe é governador em Samaria, é rei em Samaria. Acabe se casa com Jezabel, filha de Etbaal, uma falsa profeta. A Bíblia diz que Acabe ele constrói uma casa, um templo para Baal, para Azera. E Acabe ele coloca um trono, edifica um trono a Baal. Acabe, o povo em Samaria, estão adorando as imagens de escultura, imagens construídas, esculpidas por mãos humanas, por mão de homem. Eu meditando em casa, irmão, como é que pode um homem construir uma imagem e ele mesmo se prostrar diante da imagem que ele esculpe com as suas próprias mãos, pendura numa haste, coloca no lugar alto, constrói um templo para ele. Ele mesmo construiu este templo com as suas próprias mãos, ou aquele homem que trabalha com madeiras, com ferro, com ouro, com prata, com bronze, esculpe a imagem ali, coloca, transforma aquela imagem em um Deus e começa a adorar uma imagem, começa a atribuir tudo em que o Deus verdadeiro tem feito, porque o nosso Deus, ele traz chuva. O nosso Deus, ele faz a terra ser uma terra fértil. O nosso Deus, ele faz nascer da semente belos frutos. E Acabe, aquele povo está atribuindo tudo isso aos deuses esculpidos por mão de homem, adorando a eles. Muitos assim encontra nos dias de hoje, irmão, adorando aquilo que foi esculpido pela mão do homem, atribuindo os feitos que Deus fez, aquilo que o homem mesmo realizou com suas próprias mãos. Estava assim o povo em Samaria, o povo estava adorando a Baal, a Zera, os postes ídolos, Baalins, eles estavam atribuindo a chuva àqueles deuses, a fertilidade da terra àqueles deuses, as suas vitórias àqueles deuses. E Elias aparece no lugar. Elias aparece para dar honra a quem tem honra, para dar glória àquele que tem que ser glorificado. Elias aparece para mostrar para Acabe, para mostrar para Jezabel, para mostrar para o povo idólatra em Samaria, que Baal não faz chover, que Baal não faz terra fértil, coisa nenhuma. Elias aparece para dizer: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, a partir de agora não haverá nem chuva nem orvalho sobre a terra, até o dia que o Senhor fizer chover. Elias aparece para mostrar que Baal não é nada, que a Zera não é nada, que os postes ídolos não é nada, e Deus vai te levantar para mostrar para os idólatras aí fora que os seus deuses não é nada, mas que o Deus que tu serve, ele cura, ele liberta, ele sara, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus vai te levantar para fazer diferença. Deus vai transformar vidas aí fora para fazer diferença, para mostrar que aquele que nós esculpimos, que nós desenhamos, eles nada pode fazer. Se Deus fechar o céu, ninguém abre. Se Deus fechar a porta, ninguém abre. Mas se Deus abrir, também ninguém fecha. Quando Deus fecha, ninguém abre, mas quando Deus abre, também ninguém fecha, só Ele. Elias fez esse desafio e o céu assistindo fechou-se. Não tem chuva. Aí Deus diz para ele: corre,
vai se esconder na torrente de Querite, junto ao Jordão. Porque eu já dei ordem aos corvos. Aí quando a gente medita nessa palavra que a gente vê Deus falando para Elias, eu já dei ordem. Nós que somos crentes, nós que tomamos fé, irmão, nós temos que levantar a mão e glorificar a Deus. Sabe por quê? Deus está falando na sua palavra, eu já dei ordem. Deus falou para Elias, eu dei ordem aos corvos que te levem pão e carne de manhã, pão e carne ao anoitecer, e você vai beber da torrente de Querite. Nessa noite Deus está falando, eu dei ordem. Deus está dando ordem a teu respeito nessa noite, meu irmão. Pode estar tudo travado, mas quando Deus ele dá uma ordem, tem que se abrir. Quando Deus dá uma ordem, o vento ele obedece, o mar obedece. Quando Deus dá uma ordem, a enfermidade tem que sair. Quando Deus dá uma ordem, o inimigo tem que bater em retirada, irmão. E Deus está dizendo, não te preocupe, vai para a torrente de Querite, esconde-te lá. Porque eu já dei ordem aos corvos, pela manhã pão e carne, ao anoitecer pão e carne, tu beberás das torrentes de Querite. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela é uma palavra viva, irmão. O Deus que agora deu ordem a respeito da vida de Elias, que está demonstrando os cuidados àquele que desafiou diante de Acabe, que orou diante de Acabe, para que o céu se feche. Deus está mostrando, não te preocupa. Está tudo seco, não dá mais nada, o céu fechou, não tem mais chuva, mas eu cuido de ti, eu cuido de você. A fome não vai te alcançar, a sede não vai te matar. Deus está dizendo, é eu que te guardo, eu que cuido de você. Se você anda na direção de Deus, irmão, não te preocupas. Quando andamos na direção de Deus, Ele faz florescer no deserto. Ele faz da rocha sair água. O povo lá no deserto não morreu de sede. Deus fez aquela rocha brotar água. O povo não morreu de fome. Deus teve os cuidados. Mandou o alimento. Deus ele não vai deixar faltar. Deus ele tem o cuidado de ti. Se você andar na direção de Deus, se você guardar o temor que é o princípio da sabedoria, Deus ele vai te proteger e ele vai te guardar. Elias está na torrente, está bebendo e está comendo. Quem está no castelo com Acabe está passando fome. Quem está vivendo no castelo está está passando necessidade. Elias não tem casa. Elias está na torrente, está ali nos rios, mas tem pão e carne. Às vezes você não tem um palácio. Às vezes você não tem uma bela casa, uma bela moradia. Às vezes você não tem o melhor dos empregos. Mas Deus tem cuidado de você. Deus não tem deixado faltar nada na tua vida. E se tu permanecer fiel a Ele, não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, Ele vai cuidar de você. Ele vai entrar com providência na tua vida. Porque aquele que é fiel com Ele, Ele também é fiel. Até os infiéis Deus abençoa, irmão, porque Deus faz chover para os maus e para os bons. Imagine nós que andarmos na fidelidade com Deus. Se Deus não vai guardar, se Deus não vai proteger, se Deus não vai entrar com provisão, permaneça firme, agarrado nas mãos de Deus. A coisa pode estar apertada, irmão, pode estar difícil, mas pior sem Deus, pior sem Cristo. Se está difícil com Ele, pior sem Ele.
Então não olhe para trás. Elias está ali, está comendo, está bebendo. Mas a torrente, ao passar de dias, ela está secando. Tem muita gente preocupada porque a fonte está secando. Tem muita gente, irmão, que já está sem saber o que fazer porque a fonte está secando. Mas o nosso Deus não depende de fonte seca. O nosso Deus não depende se você está em lugar verdejante ou no meio de um deserto. O nosso Deus não depende de nuvem para fazer chover. O nosso Deus não depende. Se Ele quiser, Ele traz de existência o que não existe. A fonte está secando. Muitas vezes, nós que somos humanos, nós ficamos preocupados, sim, quando a fonte está secando. Quem é pai, quem é mãe, ainda tem um aluguel, muitas vezes. E aí a fonte se fecha, a fonte seca, ou está secando igual a fonte onde está Elias. E aí começa a entrar em desespero, irmão. As pessoas que não têm Deus, muitas vezes numa situação dessa, ela pensa até em tirar a sua própria vida. Porque está tudo fechado, tudo travado, a preocupação tomou conta, a ansiedade, entra em desespero, o inimigo senta do lado e começa a dizer para ele: se tu se matar é melhor, se tu dar um basta na tua vida é melhor, mas eu quero te dizer, se tu confiar no teu Deus é melhor. Se você acreditar em Arabaçubicai, no teu Deus, vai fazer diferença na tua vida. Louvado seja o Senhor. A fonte está ali secando. A fonte seca. Mas Deus vem até Elias e diz: Elias, vai até a cidade de Serepta, porque eu já dei ordem a uma viúva, Serepta, que está em Sidom. Eu já dei ordem. Está entendendo o que Deus colocou no meu coração para ministrar na tua vida, na minha vida, irmão? Deus está falando pela segunda vez dentro do texto: eu já dei ordem. Isso é para quem acredita e para quem tem fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza e convicção das coisas. Convicção em face das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu já dei ordem. Tu já era para ter dado um glória a Deus e dito: Jesus, eu tomo posse. Jesus, eu tomo posse. Porque até quando eu estou ministrando, irmão, quando Deus coloca uma palavra dessa no meu coração, eu estou a subcai, dando ele me subcanta, ordem a teu respeito. Eu já dei ordem a uma viúva, Deus está dando ordem a você, a teu respeito, ao meu respeito. Deus está dando ordem à porta, a porta se abre. Deus está dando ordem à provisão, provisão virá, porque Deus está dizendo: eu já dei ordem. E o Senhor disse para Elias: eu já dei ordem. Presta atenção que não é nem eu já dei ordem. Ordem foi lá atrás. Agora Deus está dizendo: eu já dei ordem. A quem? É uma viúva, para que te alimente. Elias vai a Serepta, porque quando Deus manda, irmão, tem que obedecer.
Se tu quer ver as coisas de Deus acontecer na tua vida, é obedecendo. Se Elias não vai, não tem sustento e não tem moradia. Se você duvidar que é Deus falando contigo, nada vai acontecer. Elias sabe com quem está falando. Elias sabe quem está ali com ele. Você tem que saber com quem você está andando. Quem é que você está ouvindo falar no teu ouvido. Quem é que está mandando você ir. Quem é que está mandando você voltar. Quem é que está dizendo para você ficar. E você tem convicção de que é Deus. Obedece e as coisas vão acontecer na tua vida. Deus fez já lá e subicante calabassuriande cai. Uma promessa para Abraão e as coisas só iam acontecer na vida dele. Se ele ficasse parado, não ia acontecer. Mas no momento que ele ouve a voz de Deus, no momento que ele sai do meio da sua parentela, da tua casa e vai, as coisas começam a acontecer. No momento que você ouvir a voz de Deus e começar a se mexer, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Quando Elias sai de Querite e começa a ir para Serepta, as coisas já começou a acontecer há muito tempo. Aonde, irmão, que tu está vendo isso? Porque a viúva de Serepta, irmão, se você for ler aí a palavra de Deus, ela está às portas da cidade. Quem está às portas da cidade, louvado seja o nome do Senhor, está esperando alguém passar, está esperando ver alguém, está esperando ver alguma coisa. E se Deus disse, eu dei ordem a uma viúva, certamente o Deus que fala contigo hoje, certamente o Deus que fala comigo hoje, Ele se manifestou na vida dela lá, ou por revelação, ou ela ouviu a voz dele, ou de alguma forma Deus disse a ela, vai aparecer um homem aí, é um profeta de Deus, tu tem pouca coisa, eu sei, só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, mas quando ele aparecer, tu faz primeiro para ele, porque eu tenho provisão para você, eu tenho provisão na sua casa. E ele foi. E ele chega em Serepta, a viúva está às portas, mas ela não está à toa não. Deus já havia falado com ela. Deus disse, eu dei ordem a uma viúva. Se Deus deu ordem é porque Deus falou. Se Deus me deu a palavra para ministrar aqui hoje é porque Deus falou comigo. Ele está diante da cidade, ela está às portas. E ele vê aquela mulher ali cavando, catando os cavacos ou lenha, alguns pedacinhos de madeira. Mas está catando ali, eu creio que talvez ela esteja até ali, dando uma olhadinha de vez em quando, porque Deus falou com ela. E de repente aparece um homem, e ele diz, mulher, traz um pouco de água para eu beber. Quando ela vai saindo para buscar água, ele diz, traz também um bocado de pão nas tuas mãos para que eu possa comer. Não, meu Senhor, eu só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Vou preparar, vou comer com meu filho e depois nós vamos morrer porque não tem mais nada. Disseste bem, vai, fazes como tu disseste, mas faz e traz primeiro para mim, para que eu coma, depois faz para a senhora e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que Deus fizer chover sobre a terra.
não vai faltar. Aí eu creio, irmãos, que ela lembrou, de alguma forma Deus falou com ela. Eu creio que ela lembrou. E ela correu para fazer. E ela trouxe, o profeta comeu, ela comeu, seus filhos comeu. E Deus foi prosperando na casa dela e eles ficaram dias ali. Eles ficaram durante muito tempo ali. Mas eu quero mostrar que esse Deus que cuida de Elias, que esse Deus que cuida dessa viúva, ainda usa uma viúva que não tem praticamente nada para cuidar do profeta, mas traz o profeta para abençoar a viúva e a viúva abençoar o profeta. Ele guarda, ele lembra de toda a semente que nós lançamos sobre a terra. Ele lembra dos teus esforços, dos meus esforços. Eu quero dizer que tem pessoas aqui, que não estão aqui no culto de hoje, que estão aqui hoje, mas que estão colhendo bênçãos, estão colhendo algo da parte de Deus, já colheu, que foram plantados pelos seus pais, pelos seus avós. Tem pessoas que estão aqui, às vezes, muitas vezes até chateado, porque não viu a colheita. Mas eu quero te dizer, se tu não colher, o teu filho vai colher, o teu neto vai colher, porque Deus, Ele guarda, Ele protege, Deus, Ele lembra do que tu tem feito, do que você está fazendo. Nada é perdido, irmão. Aquilo que tu plantar, tu vai colher. Se tu não colher, a tua posteridade, teus filhos, teus netos irão colher. Em 2 Reis, capítulo 4, eu encontro uma outra mulher que agora está viúva. Ela veio até o profeta Eliseu e diz: Eliseu, tu não sabes que meu esposo, meu marido, teu servo, morreu? E que teu servo temia ao Senhor? Olha o que ela trouxe ao profeta. Tu não sabes, meu marido, teu servo morreu. E ele temia o Senhor. E eu meditando no capítulo 4, em casa você medita, versículo 1 em diante. Não se sabe aqui no capítulo 4... quem é o homem, quem é o falecido. Mas se sabe que ela herdou uma dívida. Os credores estão às portas para levar os filhos como escravo. Porque o esposo morreu. E tinha dívida. E se você ver lá, não tem como saber, no capítulo 4, onde foi gerada essa dívida. Porque os credores estão ali para levar os filhos, porque era assim naquela época. Faleceu o esposo, faleceu aquele que mantinha a casa, os filhos eram levados pelos credores para quitar a dívida. E ela vê Eliseu e traz o problema. Eu fui meditar lá atrás, irmão, para saber como surgiu essa dívida. E para saber que cuidado maravilhoso é esse que Deus... ela apresenta o profeta, daqui a pouco eu lembro os irmãos o que acontece. Mas eu fui saber como surgiu a dívida. Porque quando a seca chega em Samaria, irmão, porque Elias orou, tudo fechou, foi embora. E Deus vem ao servo Elias lá atrás. Na frente nós estamos com Eliseu no capítulo 4. Aqui no 17 e diante ali onde eu li, nós estamos com Elias. Mas Elias, Deus manda ele se apresentar a Acabe, mas uma vez eu vou mandar chuva. Chuva representa o quê? Bonança, prosperidade, né? E ele está indo para se encontrar com Acabe, e quem aparece ali
porque agora Acabe sai com o seu mordomo. A Bíblia ainda diz: um mordomo de Acabe era um homem temente a Deus. Eu li ali. E eles estão indo procurar água, irmãos, procurar vegetais próximos aos riachos, às cisternas, para poder alimentar cavalos e mulos, para que não morra o resto devido à tamanha fome. Mas no caminho em que Elias está indo, porque Deus diz: vai até Acabe, porque eu vou trazer chuva. Ele encontra com Obadias. E esse Obadias aqui, que está diante de Elias, é o homem que gerou a dívida lá no capítulo 4. Obadias era um homem temente a Deus. Obadias, quando Jezabel, a falsa profeta, a mulher de Acabe, estava matando os profetas de Deus, Obadias escondeu de 50 em 50 covas e alimentou com pão, alimentou com água, deu água para eles beber, bancou eles ali, e assim ele foi gerando a dívida. Mas o mesmo Deus que cuida de Elias é o Deus que cuida de Eliseu, o Deus que cuida da viúva de Sarepta é o Deus que vai cuidar de mais uma viúva agora, que está ali com teus filhos quase sendo levado. O Deus que trouxe provisão à casa da Sarepta é o Deus que vai trazer provisão à casa de mais uma viúva. O Deus que abençoa Maria é o Deus que abençoa João. O Deus que me abençoa é o Deus que vai te abençoar nessa noite. O Deus que determinou vitória na minha vida, que eu creio, é o mesmo Deus que tem Calabasuriandecai, está determinando na tua vida agora. Porque o nosso Deus é de agora e Ele tem pressa de te abençoar. Aleluia. Então Obadias, ele gerou uma dívida, irmão. Eu conheci Obadias, que é o falecido, o pai do jovem que está indo, sendo levado pelos credores, que daqui a pouco, né, ele está ali para ser levado. Eu fui descobrir o tanto que Deus, Ele cuida realmente. E que Ele lembra aquilo que você faz. Às vezes você pensa assim: o que eu estou fazendo aqui é em vão. O que eu tenho feito é em vão. Não é em vão não, irmão. Deus, se você não colher, o teu filho vai colher. Se o teu filho não colher, os filhos dele, que são teus netos, vai colher. Muitas pessoas estão colhendo, não foi pelo teu esforço, foi porque Deus reconheceu que teu pai plantou, que teu avô plantou, e agora a tua vez, porque é a promessa de Deus na tua vida. E o que é la série andecai, remi andou calabassuia, ui a subcanteire andecai. O que Obadias plantou ali, o céu anotou. O que Obadias plantou ali, a mulher trouxe a questão a Eliseu: meu marido, teu servo morreu. E tu sabia que ele temia ao Senhor. Que eu posso fazer por ti, mulher? O que tens em casa? Só tem um pouco de azeite numa botija. O que tu tem em casa? O que eu tenho em casa? Para muitos aqui, basta esse pouquinho que tu tem. E Deus vai fazer prosperar na tua vida. Deus vai trazer o sustento na tua vida e na tua casa, no meio da tua família. Deus não precisa de muito, só de um pouquinho nessa noite para fazer um milagre na tua vida. Que tu tenha e a sure, calabe, a subicai, que anda e cai, a subicante, cai, a subicai. Que tu tenha aí um pouquinho de azeite. Vai até a vizinhança, pede vasilhas, não poucas, vasilhas, mas muitas vasilhas.
trazei. Entra para o teu quarto, entra para a tua casa. Tu e teus filhos, fecha a porta. Unta as vasilhas com óleo. Conforme for enchendo, coloca a parte. E ela foi fazendo isso com os seus filhos. E conforme foi enchendo, ela disse, traz mais uma. O filho disse, acabou as vasilhas. Aí o azeite cessou. E o que eu entendo aqui, irmão? Quando o profeta diz, traz vasilha, entra para a tua casa e fecha a porta. É Deus falando comigo e com você. Entra para o teu quarto e fecha a porta. Entra por e fala com teu Deus em secreto, irmão. E tu vai ver o pouco transformar em muito. Tu vai ver a areia subcai, a provisão de Deus chegar na tua vida, chegar na tua casa. Porque essa mulher foi obediente. Eu volto a dizer, para o milagre acontecer na obediência. Para o milagre acontecer tem que ser obediente. O profeta diz, vai vasilha, não pouca, muitas vasilhas. Vazias. Entra, fecha a porta, tu e teus filhos, unta o azeite, conforme encher, põe a parte. Então quer ver um milagre nessa noite? Quer ver um milagre acontecer na tua vida? Tu vai entrar para o teu quarto, fechar a tua porta, em secreto, apresentar o pouquinho que você tem, e Deus vai trazer a provisão na tua vida. Deus vai fazer esse pouco tornar-se muito. Deus vai aí, Deus vai fazer prosperar a tua vida. Ela fez untando, porta fechada com seus filhos, a vasilha enchendo, colocando a parte, conforme o profeta falou. Tudo aconteceu, ela foi, trouxe o caso ao profeta e disse o que Deus havia feito. E ele disse, vai e vende tudo, paga os credores e viva tu e teus filhos do resto. Entende a virada nessa noite? Essas duas mulheres, duas viúvas, mais os profetas que estavam passando por situação difícil, Deus cuidou, Deus fez uma virada na vida deles. Deus, Ele fez a virada na vida de muitas pessoas aqui. Deus, Ele vai fazer uma virada na vida de muitas pessoas aqui. E assim como eu nessa noite, levanto a minha eixeriande canta labassúria, as minhas mãos e tomo posse dessa palavra ministrada aqui, manaia, céu. Levanta as tuas mãos nessa noite, glorifica a Deus, irmão. Toma posse da vitória de Deus nesta noite. Alabassúria onde canta lá. Toma posse. Amém? Eu só vou entregar algo da parte de Deus aqui e vou devolver o microfone para o nosso pastor. Eu quero falar com a irmã de Roso lá. Louvado seja Deus, a varoa. Deus está falando, alabassúria, canta alabassúria. Que de remiaia subcai, tu és eremiaia subcanta, eremanai, tu és escolhida minha, arabasubicanta, aramanagassai, remiaia subcai, foi eidecai, foi eremiai, foi Deus que te escolheu, mulher, emanagaia subcanta, erebiai. Deus tem te visto, Deus tem te guardado, Deus tem te cuidado. Remiana managassubicai, o que tu está fazendo, o céu está se
assistindo. Veja lá, bassurande cai, Deus derramar na tua vida lá, massurande canta lá, bassúria. Eu vejo minha managa subcai uma colher nas tuas mãos. Remiaia subcanta lá, bassúria. Deus vai fazer com que você possa lá, bassurande cai, repartir. Derramanaia sé. De calabassurande canta lá, bassúria. Deus te cama na gassúria onde cai. Ai, ai, assumi candarabassai. É irmã que é fortinha, é alegre, é feliz. Louvado seja Deus. Eu só vejo essa mulher sorrindo. Eu vou até pegar um pouquinho para mim. É uma alegria só. Toda vez que eu olho para ela, ela está sorrindo. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Deus falava forte comigo, viu? É Ele que te usa, não duvida. Aramanaga subcai. Foi Ele que te escolheu. Ele está dizendo no meu coração que Ele que te guarda, viu? Ele que te livra, viu? Remeide, kamanaga namanaga subcantarabassai. Remenegai. O inimigo tem armado laço, proteja, kamanaga subcai, te tocar, mas Deus tem te livrado e Deus tem te guardado. Ali, manamanaga subcantana. Eremiaia subcanta. De calabassura de cai. Ei, creia, tá? Foi Deus que te escolheu. Deus, Ele não olha. O olhar de Deus é diferente. Às vezes você olha para mim. Eu não sou bonito, mas vou colocar aqui, né? Às vezes você olha para mim e acha caba bonito, gravata, terno, sapato, bonito, calça. Mas não é assim que Deus vê. Deus vê dentro e Deus vê fora. Deus quer que nós andamos preparado por dentro e preparado por fora. Tem gente que só se preocupa com o exterior. Mas devemos preocupar com os dois. Principalmente nós que estamos aqui à frente. Porque nós servimos de espelho. Na verdade... E às vezes nós julgamos as pessoas. Porque é fulano, porque é ciclano. Mas foi Deus que escolheu. Foi Deus que separou. Então não duvida do que Deus tem na tua vida. Duvida do que Deus tem preparado para você. Se Ele falou... Ainda que você ache que é grande demais para você, maior quem te escolheu. Maior aquele que disse é você. Então olhe somente para Ele, que Ele vai te honrar. Amém? Então são essas palavras que eu deixo para nós nessa noite. Amém? Que você toma posse dela, creia que Deus está fazendo uma grande virada na tua vida. Saia daqui de posse dessa palavra, porque eu também tomo posse. Eu creio que Deus está fazendo coisa grande na tua vida. Eu creio que Deus está fazendo coisa grande na tua vida. Vamos ficar de pé, eu quero fazer só mais uma oração, aí nós passamos para o pastor. Amém? Fique de pé. Eu vou fazer só uma oração. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra foi ministrada, Pai querido, Pai amado. O tema desta campanha, este culto de agradecimento que se encerra, Pai, é a virada, Senhor. Eu creio, alabaia, subcanteire, andai, arabassai. E a cada um, meu Deus, que fez essa campanha, já recebeu, Pai. Uma grande virada já aconteceu na vida de muitas pessoas e daqueles que ainda não aconteceu. Eu creio que nesta noite está sendo realizada, está acontecendo, porque Tu és Deus que vela pela Tua palavra, Pai. Eu creio que o Senhor Deus está honrando os Teus filhos. De Kamanagassub cai, confirma a bênção do Teu filho, confirma o livramento do Teu filho, confirma o livramento da Tua filha, o milagre, a cura nesta noite, Pai querido, Pai amado, porque eu sei que muitos nessa noite está sendo tocado pelo Teu Espírito e está recebendo a cura do alto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, confirma, e eu agradeço desde já,
essa oportunidade. Que Deus abençoe o nosso pastor, e eu recebo o pastor Antônio com as palmas para Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Sente não que nós já vamos encerrar. Amém? Vamos ofertar na casa do Senhor, vamos? Você que trouxe sua contribuição, levante para o alto, você que tem. Fique de pé, não sente não.